hora de informação. A partir de agora, a Rádio do Povo apresenta os principais destaques do dia. Está no ar, Jornal da Muni, segunda edição. Pontualmente, 6h05 na estância turística de Botucatu. Muito boa noite. No ar, o Jornal da Muni, segunda edição. Uma produção de toda a equipe do 14 News, o site de notícias de Botucatu e região. Acesse 14news.com.br e fique sempre muito bem informado. Sextou, sexta-feira, 24 de abril de 2026, hoje é dia do penitenciário, dia do boi, dia do chimarrão, dia internacional do jovem trabalhador, dia internacional do milho, dia do samurai, dia mundial de combate à meningite, dia nacional da família na escola, dia nacional da língua brasileira de sinais, dia mundial da medicina veterinária e dia do agente de viagem. Nesse momento, termômetro marca 23 graus aqui na cidade dos Bons Ares. A umidade relativa do ar está em 58%, vento de 4 km por hora, a mínima prevista para hoje é de 16 graus. Estamos ao vivo na sintonia 90,5 FM da Rádio Municipalista de Botucatu. Olá para você que nos acompanha por imagens através do Facebook da Muni. Eu, Kleber Novelli, aqui no estúdio comigo no comando técnico está César Júnior. A produção, a direção técnica é de Cleiton Santos. Direto das ruas de Botucatu, sempre com muita informação, reportagens de Cristiano Alves. Nós vamos juntos até às 7 da noite, levando para você os principais destaques do dia. Bem-vindos! O Jornal da Muni, segunda edição, já está no ar. Botucatu em destaque. A cidade agora. Muni na rua. Já movimentando a nossa equipe de reportagem direto das ruas de Botucatu, trazendo informação. Já trouxemos em edições anteriores aqui do Jornal da Muni uma demanda apresentada por moradores do distrito de Rubião Júnior. Lembra de uma valeta que foi deixada, um buraco, após um serviço realizado pela empresa terceirizada, uma equipe, terceirizada pela Sabesp. Os moradores reclamaram e depois dessa solicitação ter sido feita, enfim, a demanda foi atendida. As informações com Cristiano Alves. Muito bem, reportagem chegando, trazendo informações de Botucatu. A gente vai para a rua Orlando Pesavento, em Rubião Júnior, local nós já falamos aqui algumas vezes desse problema, onde foi aberto um buraco pela Sabesp de calçada a calçada, onde nesse trecho nós tivemos então praticamente se formando uma valeta. Havia um buraco ali no local, fora a fora, calçada a calçada. A moradora Maria Aparecida nos procurou e a gente encaminhou o caso à Sabesp. Encaminhamos várias vezes, inclusive à Sabesp, reiterando a reclamação da nossa ouvinte. E por fim, nós tivemos, portanto, agora o fechamento deste buraco. Ela encaminhou para a gente uma foto da equipe trabalhando e fazendo o fechamento desta valeta. Então, um caso que nós tivemos, portanto, aqui em Botucatu, chegou para a nossa reportagem, cobramos e o caso resolvido. Os moradores têm reclamado desse tipo de demora para fechar os buracos aqui após serviços da Sabesp. Então, uma demanda que chegou para a gente dá o retorno agora para os nossos ouvintes. Se você também tem uma demanda como essa, pode encaminhar através das nossas redes sociais aqui do 14 News e também pelo nosso WhatsApp 991630000. É isso que tínhamos da rua. Um abraço a todos. Até mais. Valeu, Cris. Obrigado pelas informações e, claro, sempre aqui na Muni você tem voz, tem alguma demanda, é só entrar em contato aqui com a nossa equipe de reportagem. Botucatu e região em destaque. De segunda a sexta, Jornal da Muni, segunda edição. Pontualmente, 6 da tarde. O consórcio Proeste está com uma condição especial neste mês de abril. Fale agora mesmo com um consultor e aproveite. E se eu te falar que você vai comprar o seu carro e ainda ganhar uma parcela? No Consórcio Proeste, isso é real. Você adquire a sua cota e uma parcela é por nossa conta. Ah, e tem mais. A segunda parcela você só paga em junho. Mas corre, que é por tempo limitado. E oferta boa? Não espera.
E se eu te falar que você vai comprar 6 horas mais 9 minutinhos agora na Estância Turística de Botucatu. Jornalismo feito com responsabilidade para levar até você as notícias mais importantes do dia. Jornal da Muni, segunda edição. 6 horas mais 10 minutinhos. Fé é saber que tudo já deu certo. Hora de acompanhar o episódio 15 do quadro Viver Bem, reflexões para uma vida mais feliz, com Carla Coraini. Você já percebeu o quanto a sua mente foca no negativo? Existe um cientista da felicidade que costuma dizer que a nossa mente é como um velcro para o que é negativo, ou seja, ela gruda em tudo que é negativo e como um teflon para tudo que é positivo. Sabe aquela panela revestida de teflon que desliza? É isso que ele quer dizer. Eu sou a Carla Coraini, facilitadora de consciência e de felicidade, e você está no Viver Bem, reflexões para uma vida mais feliz. Pois é, pensa no seu dia. Quantas coisas boas aconteceram que a sua mente nem conseguiu absorver, reconhecer, valorizar. O simples fato de você ter acordado hoje e de poder criar um novo dia como uma página em branco. Mas a sua mente provavelmente começou a remoer coisas negativas de ontem ou que aconteceram logo cedo, mesmo diante de muitas coisas boas que aconteceram. Ela grudou aonde? No negativo? Já imaginou como seria a sua vida se, ao invés de você direcionar a sua energia, ou seja, seus pensamentos, sentimentos, emoções, para o que é negativo, você começasse a focar toda essa energia, seus pensamentos, sentimentos e emoções, para criar a vida que você quer. A neurociência nos mostra que a nossa mente não consegue distinguir o que é real do que é imaginação. Então, cada vez que você foca no negativo, o seu corpo ele libera hormônios do estresse e isso abaixa a sua imunidade. Você começa a recriar mais problemas na sua vida, porque você passa a reagir diante dessas situações, num piloto automático. O contrário também é real. Cada vez que você foca no positivo, o seu corpo produz hormônios de bem-estar, a sua imunidade aumenta, a sua saúde melhora e você passa a agir diante das situações com mais presença, mais consciência e de uma forma mais positiva. E aí você deve estar se perguntando, mas como eu vou focar no positivo diante do caos? Primeiro, lembrando que sempre há escolhas. E mesmo diante daquela situação que parece que não tem saída, que parece não ter o que fazer, é você se lembrar que existe uma força maior, uma inteligência maior, Deus. E quando você entrega para Deus, aonde você não pode agir, aonde você não percebe uma saída, e você dá a permissão para que no tempo dele, ele haja, sabendo que tudo já está resolvido, isso é fé. É você saber que mesmo diante do caos, tudo já deu certo. 6 horas mais 14 minutinhos na Estância Turística de Botucatu. Jornal da Muni. Previsão do tempo. Vamos com informações da Defesa Civil do Estado de São Paulo. A Defesa Civil informa. Neste sábado, dia 25, o dia será marcado pelo predomínio de sol entre poucas nuvens em grande parte do estado de São Paulo, o que mantém as temperaturas diurnas elevadas e a sensação térmica de calor e abafado, devido ao domínio de uma massa de ar seco.
Ao longo das horas, a previsão é de tempo estável no território paulista. Por causa do ar bastante seco, a tendência é de que a umidade do ar caia, com valores abaixo dos 30% no interior, exceto na faixa leste paulista, e a recomendação é de atenção para hidratação redobrada. À noite, as temperaturas ficam amenas e faz frio, devido ao resfriamento noturno, e pode ter formação de nevoeiros na faixa leste, mas que se dissipam conforme o aquecimento diurno. Na capital, as temperaturas ficarão na casa dos 17 e 31 graus. Já em Santos, mínima de 20 e máxima de 30 graus. Em dias secos, consulte a previsão do tempo e beba bastante água para se proteger da secura. Defesa Civil do Estado de São Paulo. Botucatu, uma sexta-feira de sol com algumas nuvens, não chove, a máxima chegou nos 28 graus, a mínima será de 16. Amanhã, sábado, o dia deve ser de sol com muitas nuvens, nada de chuva, mínima de 16, máxima de 30 graus. O domingo deve ser de sol com muitas nuvens à tarde, à noite céu fechado, mas a previsão não indica chuva. Os termômetros registram mínima de 18 e a máxima pode atingir os 31 graus. 6h15. Hora de conferir a sua sorte. Loteria, no Jornal da Muni. O concurso 2.999 da Mega Sena não teve nenhuma aposta vencedora em sua faixa principal. Os números sorteados na noite de ontem foram 9, 24, 26, 38, 45 e 58. 111 pessoas cravaram a quina, cada uma fica com cerca de R$29 mil. Outros 5.741 jogos fizeram a quadra. Cada um vai receber R$ 916,43. O concurso 3.000 da Mega Sena acontece neste sábado. Quer arriscar? Só fazer a sua fezinha em qualquer casa lotérica ou então pela internet. A aposta simples com 6 dezenas custa R$ 6. O prêmio segue acumulado. Deve pagar ao ganhador ou ganhadores o valor de R$100 milhões. 6h16, rápida parada aqui no Jornal da Muni. A gente já volta com mais informação para você. Até já. Estamos apresentando Jornal da Muni, segunda edição. Você, engenheiro, agrônomo ou geocientista, já pensou em economizar no dia a dia e ainda reduzir ou até zerar valor da sua anuidade do registro profissional? Com o Clube de Vantagens do CREA São Paulo, isso é possível. São mais de 25 mil parceiros em todo o Brasil, com descontos em lojas, viagens, farmácias, restaurantes e muito mais. E o melhor, a cada compra você pode receber cashback, acumular valores de volta e usar o saldo como quiser. Baixe o app do Clube e comece a usar hoje mesmo. Clube de Vantagens do CREA São Paulo. Quem tem, tem vantagem. Quer trocar de carro? Chegou a hora da escolha certa na Proeste Chevrolet. Onix 2026, a partir de R$ 79.990, mais 10 parcelas no cartão. Tracker 2026 PCD, a partir de R$ 99.990, com isenção de IPI e ICMS. E o menor preço do ano. Aproveite também seminovos selecionados em 24 vezes sem juros no boleto. Faça a escolha certa na Proeste Chevrolet. O Botucatu Tênis Clube é o destino ideal para quem busca lazer, esporte e qualidade de vida. Estrutura completa, academia equipada, aulas variadas, piscina, escolinha de esportes, além de eventos que reúnem famílias e amigos. Para todas as idades, em todos os momentos. Associe-se e aproveite tudo que o clube tem a oferecer. BTC, Botucatu Tênis Clube. Viva essa experiência. Saiba mais pelo telefone 3882-0443 ou na secretaria do clube, na Rua Siqueira Campos, 444, no centro da cidade. Quer ficar bem informado? Acesse 14news.com.br. Fique por dentro das principais notícias e acompanhe o que é destaque em Botucatu e região. Agência 14 News. A informação começa aqui. Voltamos a apresentar Jornal da Muni, segunda edição. 6h19, de volta agora com o bloco 2 do Jornal da Muni, segunda edição.
Lembrando a você que a Câmara Municipal de Botucatu realiza na próxima quinta-feira, dia 30 de abril, às 9 da manhã, uma audiência pública para discutir questões relacionadas à saúde pública aqui do município, com foco no funcionamento do sistema CROSS, nas filas de espera por leitos hospitalares e cirurgias, além das condições de atendimento no HC. A audiência vai contar com a participação de representantes da Secretaria Municipal de Saúde e do próprio Hospital das Clínicas, convidados a prestar informações e contribuir com o diálogo sobre os desafios e possíveis melhorias na área. 6h20, ainda falando de saúde, com 6 casos confirmados, a Secretaria de São Paulo convoca a população para vacinação contra a febre amarela. A Secretaria de Estado da Saúde está reforçando a importância da vacinação contra a febre amarela. São Paulo teve 3 novos casos nos últimos dias, totalizando 6 este ano. Os mais recentes, no Vale do Paraíba, foram em Lagoinha, com a morte de 2 homens de 56 e 53 anos. O terceiro caso foi em Araçariguama, na região de Sorocaba, de um homem de 43 anos que ficou curado. Nenhum dos doentes contabilizados este ano tinha registro de vacinação contra a febre amarela. A diretora do Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria da Saúde, Tatiana D'Agostini, lembra que uma única dose da vacina protege por toda a vida. É importante lembrar que a vacina da febre amarela é a melhor forma de se proteger contra o vírus. Portanto, essa vacina ela está disponível no calendário básico das crianças, com a primeira dose aos 9 meses, a segunda dose, que é a dose de reforço, aos 4 anos. E para todos aqueles acima de 5 anos que nunca tomaram a sua vacina de febre amarela, que procurem uma unidade básica de saúde mais próxima da sua residência e se vacine. Uma única dose é válida por toda a vida. E atenção para quem tomou a vacina fracionada 8 anos atrás. Deve procurar uma unidade de vacinação. Desde 2019, a imunização contra a febre amarela passou a ser recomendada a toda a população do estado. Para quem vai visitar áreas onde a incidência da doença é maior, a vacina deve ser tomada pelo menos 10 dias antes da viagem. A vacina contra a febre amarela é gratuita e está disponível em todas as unidades básicas de saúde. Andréia Ramos Bueno, para a agência SP. 6h mais 22 minutinhos, o consórcio Proeste está com uma condição especial neste mês de abril. Fale agora mesmo com o consultor e aproveite. E se eu te falar que você vai comprar o seu carro e ainda ganhar uma parcela? No consórcio Proeste, isso é real. Você adquire a sua cota e uma parcela é por nossa conta. Ah, e tem mais. A segunda parcela você só paga em junho. Mas corre, que é por tempo limitado. E oferta boa, não espera. 6h mais 22 minutinhos na Estância Turística de Botucatu. Polícia, agora no Jornal da Muni. Destaques policiais. A gente começa com o destaque de São Manuel. Policiais militares da equipe da Força Tática realizavam patrulhamento pelo bairro Santa Mônica quando receberam informações que um indivíduo já conhecido nos meios policiais havia buscado grande quantidade de drogas. A equipe deparou com o suspeito saindo de sua residência e indo em direção ao carro. Foi abordado e com ele localizados R$ 101 em dinheiro, um aparelho celular e a chave do veículo. No porta-malas havia 13 tijolos de maconha e 2 tijolos de crack. Questionado, confessou o crime e indicou o lugar onde teria mais drogas na residência. Em um cômodo no fundo da casa, 115 porções de maconha, uma porção de dry e mais 3 aparelhos celulares danificados. No armário da cozinha, mais 7 porções de maconha. No total foram apreendidos 8 quilos de maconha, cerca de 2 quilos de crack e 100 gramas de dry, além de 4 aparelhos celulares. O homem foi preso e encaminhado para a cadeia pública de Itatinga. 6h 24 minutinhos e a polícia apreende 28 bicicletas em operação contra furtos no centro de São Paulo. Quem participa com a gente agora aqui no Jornal da Muni, segunda edição, é o Dr. Luiz Carlos Silva Santos, delegado titular do 3º DP lá da capital paulista.
Na data de ontem foi realizada mais uma etapa da Operação Speed Bike, visando combater furto de celulares na região central da capital, notadamente por pessoas que utilizam bicicletas. Após mapeamento prévio dos locais com maior incidência criminal, os policiais civis do 3º DP passaram a diligenciar nesses locais, abordando pessoas, checando procedência de celulares, verificando a procedência das bicicletas, e dessa ação toda resultou na apreensão de 28 bicicletas, todas sem procedência. Essa ação é ação permanente, feita em conjunto com a Polícia Militar e com a Guarda Civil Metropolitana. Dessa forma, a Polícia Civil do Estado de São Paulo orienta para que as pessoas, ao terem o seu celular furtado, registrem o boletim de ocorrência, porque a Polícia Civil vai passar a ter esses dados e poder mapear esses locais e realizar novas operações em datas futuras. 6 horas mais 25 minutinhos para fechar aqui os destaques da polícia. Participação agora do Dr. Lourenço Talamonte Neto, delegado seccional de Botucatu, trazendo para a gente um resumo da semana. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde a todos. Fazer um balanço aí do trabalho da Polícia Civil durante essa semana. Tivemos um feriado no meio aí, no dia 21 de abril, né? Dia da Polícia Civil também. Além de ser um feriado de Tiradentes, também o patrono da Polícia Civil e o dia da Polícia Civil, 21 de abril. Também tivemos algumas ações sociais que fizemos, né? Entrega lá de 1.000 litros de leite nas casas de apoio da Unesp. Então, um trabalho importante feito pela Polícia Civil nessa arrecadação de leite, com alguns parceiros, né? Hospital Conselho Diretor da Misericórdia, Rotary Club de Botucatu e também nos ajudaram, e os próprios policiais civis aí nessa arrecadação. Hoje recebemos mais 2 novas viaturas policiais, né? O governo do estado disponibilizou aí mais 2 viaturas aí para a Polícia Civil de Botucatu, né, para reforçar o nosso atendimento à população. Quanto ao trabalho, tivemos aí 3 capturas de procurados, Conchas, Laranjal Paulista. Tivemos operação em Torre de Pedra, que apreendemos a arma de um CAC, em razão de cometimento de violência doméstica. Flagrante de tráfico de drogas, flagrante de furto mediante fraude, apresentados no plantão da Polícia Civil. Uma prisão em flagrante por roubo lá em Itatinga. Então foram esses aí os destaques da Polícia Civil durante essa semana. E quero desejar a todos um bom final de semana. E segunda-feira estarei representando a Secretaria de Segurança Pública na AgriShow em Ribeirão Preto, a maior feira da América Latina do agronegócio, que vai de 27 de abril a 1º de maio. Estarei lá representando, juntamente com a equipe do GIAR, do Grupo de Investigação de Área Rural, representando a Secretaria de Segurança Pública, exatamente para abordar esse tema aí dessa equipe especializada em investigações aí na área rural. Um abraço a todos e bom final de semana. 15h27. Jornal da Muni. Notas de falecimento. Noticiamos o falecimento de Antônio Carlos Viana, aos 47 anos, conhecido como Tonho, esposo de Simone Pedroso da Silva, genitor de Cauane, Pedro, Lara e Miguel. O sepultamento aconteceu na manhã de hoje no cemitério de São Manuel. Antônio Carlos Viana faleceu aos 47 anos. Falecimento de Jacinto Borges dos Santos, aos 89 anos, genitor de Aparecida, Judite, Celice, Helena, Rosália, Ângela, Carlos e João. O sepultamento aconteceu na manhã de hoje no cemitério Jardim, aqui em Botucatu. Jacinto Borges dos Santos faleceu aos 89 anos. Noticiamos ainda o falecimento de Ivone de Fátima Marim Pinheiro, aos 57 anos, genitora de Ellen, Pamela e Evelyn. O sepultamento aconteceu na tarde de hoje no cemitério de Itatinga. Ivone de Fátima Marim Pinheiro faleceu aos 57 anos. E tivemos também o falecimento de Moacir Inácio Reis da Silva, aos 75 anos, genitor de Amanda, Bruna, César e Débora. O velório
acontece no Complexo Funerário Orlando Panhose e o sepultamento marcado para amanhã, sábado, dia 25, às 10h30 da manhã, no Cemitério Jardim, aqui em Botucatu. Moacir Inácio Reis da Silva faleceu aos 75 anos. As famílias enlutadas, os sentimentos de toda a equipe aqui do site 14 News e do Jornal da Muni, segunda edição. Fique por dentro das principais notícias de Botucatu e região. De segunda a sexta, Jornal da Muni, segunda edição. Ao vivo, das 6 às 7 da noite. Cristiano Alves conversou com Fernando Pascucci, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Botucatu. Servidor público em pauta aqui no Jornal da Muni. E a gente acompanha agora um trecho, primeiro trecho dessa cobertura da Assembleia que foi realizada no Sinspumb para discutir o reajuste salarial. Reportagem falando diretamente do Sindicato de Servidores Públicos Municipais, o Sinspumb, uma assembleia que aconteceu agora à noite. Nós tivemos a presença dos servidores, a diretoria do sindicato, todos aqui votaram e optaram aí para fazer uma proposta ao prefeito Fábio Leite com relação ao reajuste anual, portanto, aqui dos servidores públicos municipais. Fernando Pascucci está aqui comigo, vai poder trazer os detalhes sobre os índices, do que foi realmente votado. Fernando, obrigado por atender a nossa reportagem, poder trazer essas informações aos servidores públicos e também à população de Botucatu. O que definiu-se aqui com relação ao índice? Tudo bem, Fernando? Tudo bem, Cristiano. Boa noite, prazer em falar com você. Levar informação para o servidor a respeito da Assembleia. A pauta está montada, né? Nós vamos protocolar amanhã para o prefeito e vamos mandar a cópia para a Câmara dos Vereadores, para os vereadores ter ciência das demandas, que é eles que vão votar lá depois do projeto ser encaminhado para lá, de definido as negociações. A gente está trazendo uma perspectiva de índice inflacionário aí na casa de 4,5 mais ou menos, que está se estimando até maio, que a data base nossa fecha no dia 31 de maio, e a Assembleia decidiu pedir, em cima desse índice inflacionário, uma recomposição aí de 5%, 5,5% em cima, para levar para os 10% o reajuste, para recuperar, não só trocar 6 por meia dúzia, porque ultimamente a gente tem tido a perda inflacionária, mas não tem tido um ganho real satisfatório. O servidor está carente de um ganho real satisfatório, na casa de 3%, 4%, 5% de recuperação. É isso que a Assembleia decidiu com respeito ao índice. Então, na pauta está indo a inflação do período mais a recuperação para chegar nos 10%. Vocês citam também, Fernando, que há uma perda histórica, os anos vão passando e alguns anos vocês não tiveram uma reposição à altura da inflação, isso foi se perdendo e o salário do servidor foi perdendo valor dentro do índice da inflação. Como é possível recompor esse valor? É possível fazer uma proposta nesse sentido? Com certeza, também faz parte da pauta, né? O servidor optou em cima de saber que tem as perdas do passado, as perdas inflacionárias, que estão em torno de 35%, já as perdas da história do Serviço Público Municipal de Botucatu, montar um plano de recuperação. A gente está estimulando num documento pedindo que o prefeito, em 24 meses, consiga diluir essas perdas para a recuperação desse salário das perdas. Então, agora a gente colocou como um item da pauta a recuperação do salário lá atrás, por conta de, no passado, a gente ter o índice inflacionário com correção zero, com 2% o índice dava 5%, a inflação dava 8%, a gente ganhava 2%, então as perdas acumuladas, o servidor precisa recuperar isso. A gente está pedindo para o prefeito, também no segundo item da pauta aí, que a gente faça um plano de recuperação desse salário. Muito bem, agora o outro tema também que chama a atenção sempre na Assembleia é a questão do Vale Alimentos, Vale Saúde, que isso acaba ajudando bastante, né, para compor ali o dia a dia das famílias. O que se tem de proposta em relação a isso? Então, o Vale Compras Alimento e o Vale Saúde, a gente está pedindo na pauta que a mesma correção que se faça do índice inflacionário com ganho real nos salários, que se aplique nos vales, tá? Essa é a correção.
Outra demanda da categoria, que a gente colocou na pauta também, e foi votado aqui, é a isonomia do vale, ou seja, o vale maior para todas as faixas de salário, que hoje ele tem um escalonamento. Você viu que eu fiz uma pesquisa aqui, perguntei para o pessoal quem que recebia o vale cheio. Não tem um funcionário que recebe o vale cheio aqui. Todos eles têm perda no vale. E existe um problema muito sério nesse escalonamento do vale, que é quando a pessoa consegue progredir o salário, ele perde no vale, porque a faixa muda ele de posição na faixa, na grade do vale. Ele ganhou aumento de salário, ele ganhou uma sexta parte, ganhou um biênio e perdeu no valor do vale. Então ele acaba, é uma política injusta, porque você dá com uma mão e tira com a outra. São 6 horas mais 35 minutinhos. Ouvimos a primeira parte dessa entrevista feita pelo Cristiano Alves com o Fernando Pascucci, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Botucatu, assembleia que foi realizada pelo CISPUMB para discutir o reajuste salarial do servidor público municipal de Botucatu. A gente vai fazer um rápido intervalo e na volta tem a segunda parte dessa entrevista e também a resposta do prefeito Fábio Leite a respeito dessa reivindicação. Inclusive o prefeito esteve na manhã de hoje aqui na Municipalista e falou sobre esse tema. O intervalo é rápido, a gente volta já. Estamos apresentando Jornal da Muni, segunda edição. Você, engenheiro, agrônomo ou geocientista, já pensou em economizar no dia a dia e ainda reduzir ou até zerar valor da sua anuidade do registro profissional? Com o Clube de Vantagens do CREA São Paulo, isso é possível. São mais de 25 mil parceiros em todo o Brasil, com descontos em lojas, viagens, farmácias, restaurantes e muito mais. E o melhor, a cada compra você pode receber cashback, acumular valores de volta e usar o saldo como quiser. Baixe o app do Clube e comece a usar hoje mesmo. Clube de Vantagens do CREA São Paulo. Quem tem vantagem. Quer trocar de carro? Chegou a hora da escolha certa na Proeste Chevrolet. Onix 2026, a partir de R$ 79.990, mais 10 parcelas no cartão. Tracker 2026 PCD, a partir de R$ 99.990, com isenção de IPI e ICMS. E o menor preço do ano. Aproveite também seminovos selecionados em 24 vezes sem juros no boleto. Faça a escolha certa na Proeste Chevrolet. O Botucatu Tênis Clube é o destino ideal para quem busca lazer, esporte e qualidade de vida. Estrutura completa, academia equipada, aulas variadas, piscina, escolinha de esportes, além de eventos que reúnem famílias e amigos. Para todas as idades, em todos os momentos. Associe-se e aproveite tudo que o clube tem a oferecer. BTC, Botucatu Tênis Clube. Viva essa experiência. Saiba mais pelo telefone 3882-0443 ou na secretaria do clube, na Rua Siqueira Campos, 444, no centro da cidade. Quer ficar bem informado? Acesse 14news.com.br. Fique por dentro das principais notícias e acompanhe o que é destaque em Botucatu e região. Agência 14 News. A informação começa aqui. Voltamos a apresentar Jornal da Muni, segunda edição. 6 horas 38 minutinhos na estância turística de Botucatu, de volta aqui com o Jornal da Muni, segunda edição desta sexta-feira, 24 de abril de 2026. Muito obrigado pela sua audiência. Ótimo ter a sua companhia aqui com a gente na sintonia 90,5 FM da Rádio Municipalista de Botucatu. A gente exibe agora a segunda parte, o segundo trecho da reportagem feita pelo Cristiano Alves. Bateu um papo com o Fernando Pascucci, presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Botucatu. Em pauta, o reajuste do servidor público municipal de Botucatu. Muito bem, agora outros temas que vocês estão acompanhando e também o pessoal acabou comentando, sempre na Assembleia, além dos valores, né? Entram também questões de categorias. O pessoal falou aqui, por exemplo, o pessoal que é cuidador não recebe o adicional por conta de mexer com material de saúde, tudo mais, isso na educação. Tem outros temas, magistério, que vocês estão acompanhando também, né, para enquadrar os atendentes e pessoas que trabalham com a educação ali, o ensinamento desses
desses alunos, o pessoal ter acesso ao valor que é pago ao magistério. Tem também a questão do descongela. Todos esses temas que também vão sendo tratados paralelamente, o sindicato está acompanhando. Isso entra na pauta ou vai ser uma pauta paralela que o sindicato vai acompanhando e vai pedindo providências do prefeito? Nos dois casos, né? Tanto ele vem para a pauta de novo, que a gente volta a cobrar, no momento que você está junto ali da negociação, isso vai voltar na pauta. Até eu estava conversando com o departamento jurídico, a gente cobrar um posicionamento mais efetivo da prefeitura e estipular datas para se resolver isso. Não pode ficar simplesmente falando que está em estudo, mas estudo até quando, né? E assim, a gente já tem um posicionamento que eu consegui marcar uma agenda com o prefeito. No dia 8 de maio, ele vai receber uma comissão de atendentes, as lideranças, para ele explicar para essas atendentes o que a prefeitura está fazendo de concreto, de efetivo, para a viabilidade da lei federal que dá o piso do magistério para a educação infantil. Então eu quero que ele explique para elas, porque eles responderam um documento formal do sindicato, uma resposta, dizendo que está em estudos e que por enquanto não estava sendo viável a aplicabilidade da lei. Então a gente quer que ele dê uma resposta para essas atendentes no dia 8 de maio, e efetivamente para elas o que está sendo feito, qual é a porcentagem, que nós temos que intimar ele a dizer. Efetivamente, a prefeitura pretende viabilizar essa lei, ou você quer que as atendentes, cada um que se sinta que seria beneficiado com essa lei, vá procurar judicializar isso? Nós precisamos jogar aberto, não podemos ficar empurrando e falar, não, está estudando, e o pessoal vai ficar esperando até quando. Então nós precisamos saber, vai viabilizar? O prefeito tem intenção de mandar uma lei para a Câmara, viabilizar? Achou embasamento jurídico, a Procuradoria Jurídica achou? Tá, não vai, mas então seja claro e objetivo para a gente poder judicializar. O departamento jurídico do sindicato já se pôs à disposição para poder estar judicializando individualmente. Agora uma questão da agenda daqui para frente, Fernando, como que fica? O prefeito vai ter uma data limite para dar resposta, a partir daí vocês marcam uma segunda assembleia para analisar contra a proposta do prefeito em relação ao que a categoria solicitou. Como que fica a agenda daqui para frente? Isso, o protocolo é transparente, né? A gente monta essa pauta aqui com a categoria. Amanhã a gente está protocolando para o prefeito, mandando uma cópia para os vereadores na Câmara Municipal para eles se inteirarem de toda a demanda da categoria, né? Porque isso aí vai acabar chegando para eles lá, depois de negociado vai chegar, eles têm que estar, o vereador Ielo estava aqui presente, né? A gente convidou toda a Câmara hoje, o Ielo que esteve presente aqui, para levar a informação para os vereadores das demandas que foram discutidas aqui, né? Eles vão estar recebendo também a cópia da pauta, do que está sendo protocolado para o prefeito. E agora o protocolo é o seguinte, o prefeito recebe, a gente tem um índice que vem somar nessa perda inflacionária aí do INPC, do período, que ele sai dia 11 de maio, acho. Então, esse índice a prefeitura precisa ter na mão. E aí, a partir daí, acho que ele começa já a chamar a gente para a mesa de negociação. Aí a gente vai ouvir o lado dele, e aí começam as negociações, que tem que finalizar até 31 de maio para que o servidor vá para a folha de pagamento. Nos anos anteriores não tem conseguido finalizar até 31 de maio e pegar a folha em aberto ainda. O funcionário, se passar desse período, ele vai receber na folha de junho, retroativo a 1º de maio, então não tem perda. A gente espera que viabilize, que seja rápido, que a gente consiga pegar a folha de maio ainda, que seria muito interessante. E que seja a contento do servidor a reposição com um ganho real, que seja, a gente venha com uma resposta do prefeito dessas negociações para a Assembleia de aprovação, né? Que aí depois desse documento formalizado do prefeito com resposta das pautas, a gente vem para uma Assembleia de finalização aqui, para aprovação da Assembleia, para retornar para ele, para depois seguir o projeto para a Câmara Municipal. Então é isso, o protocolo é bem transparente, a gente procura dar bastante transparência, o servidor não participa de maneira efetiva em quantidade, como a gente sempre questiona, né? Gostaria de uma participação mais efetiva da categoria, mas os que vêm aqui vêm bastante interessados e trazem demandas, e as demandas que eles trazem, a Assembleia é soberana. Nós
o que eles decidiram aqui, a gente vai com eles até o fim. Muito bem, então, portanto, agradecer aqui o Fernando Pascucci, do Sindicato de Servidores Públicos Municipais de Botucatu, falando conosco, e a gente traz sempre a informação aqui para você ficar muito bem informado do que ocorre com o servidor público, que, com certeza, como o Fernando e a diretoria falam, né, quando o servidor é valorizado, é qualidade para a população também, sempre na prestação de serviço. Obrigado, Fernando, um abraço aí a todos do Cispúblico. E eu que agradeço mais uma vez, o sindicato sempre à disposição, agradeço você sempre com as mídias que você tem acesso disponível para chegar a informação do servidor. Nós publicamos os editais, as informações têm saído nos nossos sites, nas nossas redes sociais, no 14 News, na Municipalista, no Estação Notícia. A gente tem um leque abrangente porque é a comunicação do presente, né? No passado a gente saía colando papelzinho de edital por aí. Hoje cada um tem um celular na mão, tem acesso ao WhatsApp, a Facebook, a Instagram, aos sites. E eu acho que a gente consegue atingir uma grande percentual da categoria com a informação. É pena que não tenha uma participação maciça da categoria. Muito bem, então, portanto, essa informação que tínhamos aqui diretamente do Sindicato de Servidores Públicos Municipais. Um abraço a todos, até mais. 6h45. Jornalismo feito com responsabilidade para levar até você as notícias mais importantes do dia. Você está ouvindo Jornal da Muni, segunda edição. O prefeito de Botucatu, Fábio Leite, esteve na manhã de hoje aqui no estúdio da Rádio Municipalista durante o Jornal da Muni, né, primeira edição, com Wanderlei dos Santos, Cristiano Alves e Carlos Pessoa, também no comando aqui do César Júnior, e falou a respeito do reajuste dos servidores municipais de Botucatu. Vamos ouvi-lo. Começando com uma situação que agora há pouco a gente colocou aí o Fernando Pascucci dando entrevista ao Cristiano Alves, falando da assembleia que aconteceu ontem à noite dos servidores públicos municipais por conta da database da categoria, o momento de negociação, de poder se definir os benefícios, né, que contemplam aí a categoria dos servidores públicos aqui em Botucatu, e também a questão do reajuste anual. De que maneira que a Prefeitura está preparada, já tem uma contraproposta a ser oferecida diante já dessa, já foi tornada pública, né, esse pedido aí dos servidores, que é o INPC, mais algo em torno de 5%, eles estão fechando em algo em torno de 10% de reajuste. De que maneira que o prefeito, né, olha para essa situação e que tem a dizer já para os servidores. Bom dia, prefeito. Bom dia, Carlinhos. Prazerzão falar contigo. Então, primeiro, a gente trata toda essa questão do dissídio. Primeiro, com muito respeito ao servidor público municipal, aos mais de 3.500 servidores públicos municipais, e também com muito cuidado em relação ao orçamento público municipal, em relação ao trato de dinheiro público, numa prestação de conta ou uma responsabilidade que a gente tem com a cidade de Botucatu. Como que isso se dá? Esse ano, por não ser um ano de eleições municipais, então a data base é mantida para 1º de maio, porque em anos de eleições municipais ela tem que ser antecipada por conta das restrições eleitorais. Então a data base dos servidores continua sendo 1º de maio. Como que a gente faz? A gente sempre vem discutindo com o sindicato periodicamente questões relacionadas ao funcionalismo, e isso não tem sido diferente na minha gestão. Agora, muito provavelmente, com a realização da Assembleia, os servidores, o sindicato, através do Fernando, protocola um pedido oficial na Prefeitura. Isso vai ser protocolado hoje. Quando vira o mês, e semana que vem a gente já está em 1º de maio, quando vira o mês, a gente vai acompanhando a publicação do índice oficial. Como você bem falou, o índice que é usado como base é o INPC, que é o que se relaciona à questão de salários no Brasil todo. E aí a gente começa as simulações orçamentárias para ver o que é possível. A discussão, a conversa, o alinhamento do dissídio, ele é muito mais amplo do que só o índice propriamente dito. Então a gente trata questões, por exemplo, relacionadas a benefícios. Vamos ter uma mexida no vale diferente, não vamos ter uma mexida no vale diferente, enfim. É uma discussão mais ampla e ela vai se dar esse ano com essa tranquilidade, com esse respeito, com essa responsabilidade. Um ponto importante da gente mencionar, e eu falei com o Fernando que eu faço questão que quando eles forem levar a posição oficial da Prefeitura seja mencionado, é que algumas pessoas, poucas pessoas, que tiveram oportunidade de fazer alguma ação no passado não fizeram e agora jogam toda a responsabilidade no meu colo.
que é a questão das perdas inflacionárias. É importante a gente ter essa informação, e eu tenho aqui o dado real, e isso vai estar na mão do sindicato, e de novo, eu pedi para que o Fernando levasse impresso na reunião, na gestão em Botucatu, no período de 2001 a 2008, o índice de inflação, o INPC nesse período, foi de 60,87%. E a reposição dada pela prefeitura foi de 25,2%. O que eu quero dizer com isso? Nesse período, fazendo uma conta muito simples, a perda do servidor público, nesse período, foi de 35,67%. Estou dando um dado real, está aqui a tabela e ela vai estar impressa na Assembleia. Aí eu volto à gestão anterior do prefeito Pardini, que eu era secretário de administração. Na gestão do prefeito Pardini, então leia-se de 2017 a 2024, a inflação do período foi de 39,9%. E a reposição dada aos servidores foi de 44,8%. Quer dizer que não houve perdas. Significa que no período da gestão do Pardini, nós repusemos as perdas lá do passado em 4,89%. Nós demos a inflação e repusemos mais 4,89%. E no meu primeiro ano de gestão não foi diferente. A inflação do período no primeiro ano de gestão, que foi 2025, foi de 5,9%. E nós demos um reajuste de 8%. Significa que na minha gestão, no primeiro ano, além da inflação, a gente ajudou o servidor com a perda lá de trás em mais 2%. Então essa é a sistemática, é importante a gente trazer essa informação, porque agora tem algumas pessoas que ficam bastante corajosas, né? E essa é a verdade. Então como que a gente trata isso, Carlinhos? De novo, com respeito ao servidor público, a imensa maioria dos servidores públicos municipais são pessoas de absoluta responsabilidade com o serviço público municipal, a imensa maioria, e merecem ser tratados com respeito. E a mesma coisa a nossa cidade, a responsabilidade com o trato do dinheiro público, com respeito ao dinheiro público. É assim que a gente entra nessas negociações, com essa tranquilidade. Todas as simulações que a gente faz orçamentárias são apresentadas ao sindicato com a planilha aberta, que a gente chama. No ano passado, ineditamente, eu ofereci ao sindicato 3 opções. Falei para eles, vocês podem, no bom sentido da palavra, brincar com as simulações que eu estou te apresentando. E eu dei para eles 3 simulações. Olha, se a gente fizer menos coisa no vale, dá para fazer mais coisa no percentual. Se fizer menos coisa no percentual, dá para fazer mais coisa no vale. Eu dei 3 cenários para eles. Então é com essa transparência, com essa abertura, não tem carta na manga, não tem carta escondida embaixo da mesa. E é assim que a gente volta, em maio desse ano, para tratar também essas questões. Aquilo que for possível, lógico que a gente vai fazer. Aquilo que não for possível, a gente vai apresentar as razões. E dessa forma que a gente vai tratar. Legal, olho no olho, né? Como se diz popularmente. Prefeito. O que acontece em Botucatu e região é destaque no Jornal da Muni, segunda edição. De segunda a sexta, ao vivo, das 6 às 7 da noite. Agora em Botucatu, 6h53. Jogos da rodada, resultados, fique ligado no que é destaque. É hora do esporte, no Jornal da Muni. A gente fala aqui de Copa do Brasil, terminada a quinta fase, pelo menos os confrontos de ida, né? Da quinta fase da Copa do Brasil. Vamos passar todos os resultados dos jogos dessa semana. Jogos que aconteceram na terça, quarta e ontem, né? Na noite desta quinta-feira. Vamos lá. Atlético Mineiro venceu o Ceará por 2-1. Goiás e Cruzeiro ficaram no empate em 2-2. Atlético Paranaense e Atlético Goianiense empataram em 0-0. O Flamengo bateu o Vitória por 2-1. O Grêmio venceu o Confiança por 2-0, mesmo placar da vitória do Vasco para cima do Paysandu fora de casa. O Fortaleza derrotou o CRB por 2-1. Em casa, o Bahia perdeu para o Remo 3-1. O Botafogo fez 1-0 na Chapecoense. Bragantino e Mirassol ficaram no empate em 1-1. Fora de casa, o Corinthians venceu o Barra por 1-0. Operário do Paraná e Fluminense empataram em 0-0. O Palmeiras derrotou o Jacuipense por 3-0. O Internacional venceu o Atlético Clube por 2-1. Santos e Curitiba empataram sem gols. E o São Paulo venceu o Juventude por 1-0. Os jogos da volta acontecem na semana dos dias 12, 13 e 14 de maio.
da Copa do Brasil. Vamos falar agora da Série A do Campeonato Brasileiro, final de semana da 13ª rodada do Brasileirão. Vamos aos jogos. Neste sábado, às 6h30 da noite, tem Botafogo e Internacional no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Também às 6h30 da noite, o Santos vai até Salvador para enfrentar o Bahia, na Arena Fonte Nova. Ainda às 6h30 da noite, tem Remo e Cruzeiro. E fechando os jogos deste sábado, às 9 da noite, o São Paulo recebe o Mirassol no estádio Brinco de Ouro, em Campinas. Mando do São Paulo que está sem o Morumbis por conta de mais uma agenda de shows. No domingo, às 4 da tarde, o Corinthians recebe o Vasco na Neoquímica Arena. Também às 4 horas, tem Grêmio e Coritiba lá em Porto Alegre. Às 6h30 da noite, confronto de paulistas, Bragantino e Palmeiras se enfrentam em Bragança Paulista. Ainda às 6h30 da noite, tem Atlético Paranaense e Vitória na Arena da Baixada, em Coritiba. Às 8h30 da noite, o Fluminense recebe a Chapecoense no Maracanã. E também às 8h30 da noite, fechando os jogos deste final de semana, teremos Atlético Mineiro e Flamengo na Arena MRV, em Belo Horizonte. Passar rapidamente aqui a classificação do Campeonato Brasileiro. Palmeiras, líder isolado, não perde a liderança independente dos resultados desse final de semana. Verdão, líder, 29 pontos. O Flamengo é o vice-líder com 23, tem um jogo a menos. O Fluminense é o terceiro com 23 e o São Paulo fecha o G4 com 20 pontos. O Corinthians está na zona do rebaixamento, é o 17º colocado, tem 12 pontos. O Mirassol, 18º, tem 9. O Remo é o 19º, tem 8. E a Chapecoense, lanterna da competição, também 8 pontos. Os outros paulistas, né? O Santos é o 15º, tem 13 pontos conquistados. E o Bragantino é o 8º com 17. Destaques do esporte aqui no Jornal da Muni. Jornal da Muni, segunda edição. Terminando o dia com você. Ponto final aqui no Jornal da Muni, segunda edição desta sexta-feira, 24 de abril de 2026. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. Agradecendo César Júnior, Cleiton Santos e Cristiano Alves. Você continua com muita informação. Acesse 14news.com.br, o site de notícias de Botucatu e toda a nossa região. A gente se encontra segunda-feira, às 6h05 da noite, hein? Tchau, tchau.